Qual é a importância verdadeira do HPS de Canoas para o estado do Rio Grande do Sul? Olá, meu nome é Antônio Caluzuco, sou médico ortopedista e este é o canal O Paciente. Neste canal O Paciente eu me coloco no lugar de paciente e converso com médicos e profissionais da saúde variados para tirar dúvida dos pacientes em relação a várias perguntas que pode vir a acontecer. Hoje eu vou conversar com o Dr. Álvaro Fernandes, ele é um médico que atua aqui no Rio Grande do Sul, né? Porto Alegre, Canoas, e só que ele é um médico paulista e veio para cá, ele vai contar a história dele, né? Ele se formou na Uniluz, na universidade lá em São Paulo, fez residência de cirurgia geral, fez residência em cirurgia do trauma e fez residência em cirurgia vascular. Então ele é cirurgião do trauma e vascular. Isso aí. E houve uma mudança. Por que o senhor se mudou? Por que o senhor veio de São Paulo para Porto Alegre? Sim, boa tarde a todos. Ou para o Rio Grande do Sul, digamos assim. Na verdade, eu me formei, nascido em São Paulo, né, capital, Zona Leste, bem paulistano mesmo. Fiz a faculdade na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, que agora ela é conhecida como Uniluz, era uma faculdade que teve um percurso aí de mudança de gestão. Fiz a residência médica em São Paulo, capital, Hospital do Servidor Público Municipal. Na época, a gente não tinha a cirurgia do trauma em si, a gente fez 2 anos de cirurgia geral e a gente tinha a opção de fazer um R3, o terceiro ano ali, para passar na emergência, que depois, com o tempo, virou a cirurgia do trauma. Fiquei 1 ano de cirurgia de emergência, que seria a nossa hoje atual cirurgia do trauma, a esperar a vaga na cirurgia vascular. Naquela época a gente fazia um rodízio interno, então os colegas faziam essa questão. Acabei fazendo 5 anos de residência no Hospital do Servidor Público Municipal. Casei com uma médica também, que ela é do interior de São Paulo. A Alexandra, ela morava na época, os pais dela no Presidente Prudente, São Paulo. O pai dela era traumato ortopedia, um dos primeiros da cidade, de Presidente Prudente. E na época a gente optou por, acabando a residência, voltar para Presidente Prudente. Presidente Prudente é uma cidade bem distante de São Paulo, 500 quilômetros, mais ou menos, no interior. Eu, cirurgião afoito, ali pensando que, bom, o que eu vou fazer numa cidade do interior de São Paulo, ok? Minha esposa é gineco-obstetrícia e a gente foi para a clínica do pai dela, Dr. Washington, que era um traumato-ortopedista lá na cidade. Fomos para lá, eu me encaixei no serviço de cirurgia cardíaca, que era um serviço inicial ali. A gente começou, como eu era cirurgião vascular, gostava de cirurgia do trauma e arterial, acabei me engajando no serviço de cirurgia cardíaca, Dr. Lisandro de Holanda, Cavalcante, um grande cirurgião cardíaco, e acabei ficando com eles ali na cirurgia, como vascular da cirurgia cardíaca, ajudando ali a questão de revascularização e tudo mais da cirurgia cardíaca de Presidente Prudente, que se tornou um grande serviço. Minha esposa, gineco-obstetra. Os pais, ficamos lá por 10 anos, os pais acabaram falecendo ali, aí a gente encerrou ali a trajetória familiar. Minha família estava aqui no Rio Grande do Sul, meu pai, minha mãe, meus irmãos, em Novo Hamburgo. Então a gente sozinho ali no interior de São Paulo optou por fazer essa grande mudança aí, uma mudança corajosa, na verdade, na época, mas a gente optou por ficar próximo de alguém da família e seguir essa questão. Cheguei no Rio Grande do Sul entre 2009 e 2010, só com o diploma ali, não tinha muitos conhecimentos. Meus pais não eram da área médica, não tinha nenhuma familiar Comecei ali a minha jornada de procurar emprego. Eu tinha uma carta, na época da cirurgia em Prudente, a Santa Casa de Presidente Prudente, né? Tinha uma carta ali para a professora da Santa Casa de Porto Alegre, só que não tinha vaga naquele momento. E eu comecei a dar plantão, São Leopoldo, Canoas, e conhecia alguns colegas, conhecia já alguns cirurgiões vasculares, o Léo Pacheco, o Tanaka, inclusive. E por intermédio do Léo Pacheco, dava plantão em São Leopoldo, acabei caindo lá no HPS de Canoas, no SAMU. Fui para lá por indicação do Léo, que
que é um cirurgião vascular nosso aqui de Porto Alegre, e o Tanaka que me acolheu ali em 2009, 2010, se não me engano. Na transição ali era a cooperativa, estava entrando a gestão Mãe de Deus naquela época, e foi onde eu entrei no SAMU, e do SAMU acabei migrando para dentro da sala vermelha. Eu gostava de emergência, acabei ficando de rotina na sala vermelha, ajudando na cirurgia vascular, porque naquela época não tinha cirurgia vascular no hospital de pronto-socorro. A gente fazia ali, chegava uma lesão arterial, a gente ia para o bloco, ajudava geral, e assim até hoje não saí mais do HPS. E aí o senhor ficou bastante tempo trabalhando como médico, né? Sim, trabalhando como médico, emergencista. E em que momento ali aconteceu algum momento que o senhor parou de operar? Sim. Né? O senhor começou... O que aconteceu? O que foi que aconteceu? Sim. A gente brinco sempre que eu sou um grande camaleão, né? Porque, na verdade, eu era um cirurgião vascular, saí de São Paulo como cirurgião vascular afoito para operar a cirurgia arterial, porque em São Paulo a gente tinha essa diferencial, né? Em São Paulo você dava plantão na cirurgia do trauma, lá na ponta, ou você fazia venosa. E eu optei sempre por cirurgia do plantão, da emergência. Eu sempre fiquei na cirurgia, eu nunca fui para a venosa em si. Então, quando eu cheguei em Prudente, eu caí na cirurgia cardíaca, beleza, aquilo lá me satisfez. E quando eu cheguei no Sul, deu esse baque. E eu não consegui me encaixar na cirurgia arterial. Porém, eu comecei então a fazer o que todo médico faz para sobreviver, fazer os plantões nas emergências, né? SAMU, emergência, e eu consegui, em determinado momento, acho que, se eu não me engano, em 2012, uma rotina no litoral. Tramandaí e Osório, que estavam com falta de cirurgião vascular para fazer rotina, então eu acabei indo para lá, através de um contrato da fundação que era na época Sapucaia. Na Sapucaia eu fazia então Sapucaia, Tramandaí e Osório, rotina vascular. Mas a rotina vascular lá era avaliações, amputações, pé diabético, nada vinculado à arterial. E em determinado momento, em 2014, eu fui para o interior, para o litoral, fazer essas avaliações. Eu fazia dias pares, Tramandaí e Osório, e dias ímpares aqui em Sapucaia. Fui para lá e voltando, acabei virando a noite lá, por causa que eu demorei para cirurgias. Eu juntei todas as cirurgias, acabei fazendo, estava tarde, passei a noite no hotel, e de manhã vim e aquaplanei na freeway e acabei tendo um acidente grave ali, com fratura de húmero à direita, bem importante, que tinha até uma indicação cirúrgica dos colegas. Eu acabei sendo atendido lá na freeway, fui para Osório, voltei, estava lá, tinha acabado de sair. Osório não tinha traumato, eles me imobilizaram, me mandaram para Tramandaí, que eu também tinha recém saído de lá. Aí o colega da traumato falou que queria operar, eu falei que eu optava por não operar. Não sei se eu, na hora tinha tido um TC leve, mas não estava tão desorientado assim, mas eu optei por não operar, coloquei ali a imobilização externa com tipoia e fui me recuperar. E a recuperação foi lenta, dolorosa, 60 dias. Eu tentei voltar, inclusive eu brinco que acho que fui um dos únicos médicos que pediu alta do INSS. Eu fui, o INSS me deu 60 dias, eu estava enlouquecido dentro de casa e tinha muitas coisas, queria voltar, né? Estava vinculado àquela vida mensal de receber, né? E o INSS nosso é horroroso você receber, né? Eu quis voltar antes, fui pedir alta, voltei com 30 dias, fui tentar operar, fui para Tramandaí fazer, inclusive peguei uma amputação alta ali, um braço doendo demais. Enfim, comecei a ver que não tinha mais como. Eu evoluía nas cirurgias mais longas, assim, eu evoluía com uma certa claudicação, uma certa dor ali que eu não conseguia mais colocar os braços no campo operatório, então ficou inviabilizado para mim. Conversei com alguns colegas, eles disseram que tinha uma série de cirurgias para ser feita e tal, era mais um período longo e tal, optei por ficar assim. Na época eu tive uma crise ali de o que fazer, né? Um cirurgião de repente não pode mais operar, né? Continuava no HPS de Canoas, na emergência, então mesmo assim eu tinha dificuldades na emergência, né? Tinha dificuldades para intubação, para algumas coisas mais agressivas assim, mas estava dando conta. E na época o diretor técnico, eu conversei com ele, era o Rafael Lima,
e pedi para ele se ele poderia me alocar, né? Eu faria um curso, faria um estudo de uma medicina hospitalar, que era onde eu me sentia um pouco menos, me sentia melhor, porque aí não teria procedimentos, não teria cirurgia, apesar de eu ser um médico voltado para o procedimento, acabei tendo um giro de 360 graus na minha vida profissional. Me adaptei, no começo teve aquela crise existencial de... O cirurgião, ele não é porque ele ele tem uma característica diferente do clínico, ele vai para o procedimento, ele não tem aquele diálogo. Isso Vem dele, né? É uma dificuldade. É diferente, né? O médico cirurgião do médico que é clínico, né? Muito diferente. E isso no começo para mim foi uma crise, tá? Mas hoje é uma graça, porque eu tive essa oportunidade, devido à vida minha, agora eu tenho vontade de chegar perto do doente e conversar com ele, porque é aquilo que é o meu procedimento agora. O meu procedimento é a terapia ali do lado. Então, isso foi muito marcante para mim, porque foi uma transição, uma chave que se virou mesmo. Eu passei a ser médico hospitalar, dentro do HPS. Eu adoro o HPS, quer dizer, no HPS eu passei por todos os ambientes, né? Desde o SAMU até a emergência, bloco cirúrgico, UTI, agora na internação e depois na direção. Então aquilo me deu uma satisfação. Eu consegui ver satisfação em não fazer o procedimento. Eu passei por uma crise longa não vamos dizer abstinência, porque não entra essa palavra, mas assim, é uma crise de falta, né? Uma crise existencial de falta do procedimento. Tanto é que às vezes eu vejo pessoas, eu volto àquela leve inveja, entre aspas, da pessoa que consegue ir para um campo operatório e fazer aquela coisa que a gente gosta de fazer. E eu faço, vai fazer 10 anos que eu não faço isso, né? Então, mas me adaptei e gosto muito do que eu faço. Eu gosto de agora ir para perto do doente, conversar, ouvir, conversar com os familiares, coisas que a gente pouco faz como cirurgião, né? A gente faz como obrigação, na verdade vai lá dar um informe, mas às vezes não fala. Eu tinha um professor na faculdade que falava: você perde 5 minutos e ganha 3 horas, né? Mas isso, então foi nesse momento que eu acabei fazendo um giro. Hoje eu estou como médico, até 2 anos atrás estava como médico hospitalista, que é uma especialidade que eu acabei assumindo para mim, e como agora passei para a gestão, né? Que também no começo foi difícil, porque mesmo na gestão eu não consigo largar a assistência, eu quero ir lá conversar com o paciente, eu quero ir lá conversar, eu quero ver, eu quero sentir, mas também é uma outra transição, que tem que ser uma adaptação de comportamento médico mesmo. O foco muda. Foco muda e o comportamento médico também. É impressionante como muda o comportamento nosso. Assim, não é meio que automático, né? É meio uma coisa que necessita naquele momento tecnicamente, né? Para nós exercermos aquele determinada função, né? Eu ia lhe perguntar sobre essa mudança, né? Que o senhor já falou, a mudança de clínico, né? Cirurgião para gestor, né? E hoje o senhor tem atendido, tem se dedicado completamente ao HPS de Canoas, né, como diretor. Sim, né? sim. E então o senhor fica só lá no HPS de Canoas. Exatamente. Né? Então, o senhor respondeu ali, o senhor disse que entrou no HPS como médico lá por 2010, né? E aí, como gestor, objetivamente, assim, gestor, o senhor se tornou? Sim, como gestor, o que aconteceu? Quando houve aquela transição, quando o Mãe de Deus saiu, 16, depois teve aquela gestão, em 2020, mais ou menos, houve a saída do GAMP, alguma coisa assim, houve a entrada de uma intervenção municipal, depois veio a intervenção estadual. Em 2020, mais ou menos, eles me chamaram para coordenar a medicina hospitalar, lá em cima. E no final de 2020 para 2021 me chamaram para dentro da direção técnica, que eu fiquei com o Vitor Alves, que é nosso colega cirurgião ali, na coordenação, ajudando ele na transição dele, e depois em 2021 para 2022 eu assumi a direção técnica e até agora estou ali na direção técnica. É o diretor técnico do Hospital de Pronto-Socorro de Canoas. Isso aí. Né? Eu queria saber, assim, as pessoas estão olhando, né, essa nossa conversa e devem estar se perguntando, tá, mas
diferente dos outros médicos assim que já vieram aqui, que vão vir, por que eu chamei o Dr. Álvaro aqui? Por que a gente está falando tanto do HPS de Canoas? Né? As pessoas devem estar se perguntando. E aí eu queria lhe perguntar, porque o nome do HPS é Hospital de Pronto Socorro de Canoas. Esse é o nome do HPS. O paciente, tipo eu, paciente leigo, ele deve imaginar, ó, é um hospital de Canoas. Mas ele não atende só Canoas. Né? Se, por exemplo, eu estou em Encruzilhada do Sul, que é uma cidade, para quem não sabe, longe de Porto Alegre e de Canoas, é bem longe de Porto Alegre e de Canoas. Se eu tenho uma fratura exposta em Encruzilhada do Sul, eu vou ser atendido na emergência em Canoas, no Hospital de Pronto Socorro de Canoas, HPS de Canoas. Então a importância do HPS de Canoas não é municipal, é estadual. Exato. Qual é a importância verdadeira do HPS de Canoas para o estado do Rio Grande do Sul? Isso aí eu acho que a gente tem que expor e esclarecer bem, porque existem muitas dúvidas e as pessoas às vezes não sabem, né? Existem dois hospitais de pronto-socorro no Rio Grande do Sul. Vão existir 3, mas ainda não tá certo, que é o Hospital de Porto Alegre e o Hospital de Canoas. O Hospital de pronto-socorro. O Hospital de pronto-socorro é diferente de um hospital geral, ou um hospital clínico, ou um hospital, vamos dizer assim, simplesmente um hospital. O Hospital de pronto-socorro, basicamente, ele atende urgência, emergência. E o trauma entra como urgência e emergência. Esse atendimento ele é voltado para resolver um problema, ele tem uma porta aberta, ele é voltado para resolver um problema imediato e dar andamento na sequência. Então, o Hospital de Pronto-Socorro de Canoas tem o mesmo perfil de atendimento do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, ou seja, urgência, emergência e trauma, com um diferencial. O Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre atende a região de Porto Alegre, a cidade de Porto Alegre. E o Hospital de Pronto-Socorro de Canoas atende a região onde houve uma pactuação estadual, onde alguns municípios são referenciados para o Hospital de Pronto-Socorro de Canoas. O que é isso? Alguns municípios que não têm o atendimento voltado para essa questão da urgência, emergência e trauma, em um determinado momento fez um pacto com o Estado e com a cidade de Canoas, onde todos os acidentes referentes a essas cidades e inclusive ao trajeto para essas cidades são referenciados para o Hospital de Pronto-Socorro de Canoas. Isso já chegou a ter 156 municípios relacionados, referenciados nessa pactuação CIB, que é uma pactuação estadual. 156 municípios, houve aí uma queda desses municípios por causa do plano desse projeto Assistir agora, baixou para 104 municípios fechados, né? Tem um pouco mais, porque tem o HU, tem o Graça e tem os outros municípios que têm alguma referência. Mas esses hospitais não atendem a urgência? Eles atendem a urgência simples, né? Urgência clínica, mas o trauma... Trauma não. O trauma não. Então, qual é para resumir, o Hospital de Pronto-Socorro de Canoas faz parte de um programa que é a RUI, que é a porta de emergência e urgência relacionado com o programa de pactuação, onde o Hospital de Pronto-Socorro atende o politrauma, que ele é definido como trauma de no mínimo 2 cavidades corpóreas, por exemplo, crânio e abdômen, crânio e tórax, crânio e perna, crânio e face. O trauma ortopédico, primeira abordagem, ou seja, aquele trauma imediato, ou seja, uma fratura em menos de 24, 48, 72 horas, ou uma fratura exposta, até a linha do AVC isquêmico em fase aguda. Então essas 3 referências são referências para 106 municípios, que em determinado momento, quando era 156, passa a ser 30% dos municípios gaúchos, em torno de 3 milhões e 200 habitantes, né? Esse é o tamanho da porta do Hospital de Pronto-Socorro. Então, o que acontece? O Hospital de Pronto-Socorro é um hospital que é de Canoas, está em Canoas, mas ele atende o estado do Rio Grande do Sul. Ele atende 30% dos municípios referenciados nessa linha do trauma. Isso é o que está pactuado. Existem as vagas zeros, existem os atendimentos onde não estão pactuados, mas estão próximos. O que é o vaga zero? O Vaga Zero era para ser um mecanismo, um instrumento de ação da Secretaria Estadual, do Departamento de Regulação Estadual ou até mesmo do SAMU, para que coloque o paciente dentro do hospital mais adequado,
mesmo sendo esse hospital não sendo referenciado ou não tendo cedido, aceito a vaga, ou mesmo dizendo que pode ser atendido naquele momento. Então, chega um politrauma, tem um politrauma grave numa determinada região, o hospital da região não tem capacidade de atendimento, não tem neurocirurgião, não tem traumato-ortopedista, e ele vai para a próxima, mesmo não sendo pactuado pelo Estado ou município, o SAMU tem a autoridade sanitária para colocar só que esse instrumento tem sido usado de forma mais frouxa, vamos dizer assim, mais complacente, né? Eles encaminham para o HPS de Canoas porque no HPS de Canoas eles sabem que nós temos uma equipe multiprofissional especializada em trauma, onde nós estamos com plantão 24 horas, presencial de todas as especialidades capazes de atender um politrauma. Então eles preferem usar a autoridade sanitária para o bem do paciente do que tentar seguir uma referência que não aceita ou que não tenha determinada especialidade presencial. É compreensível da parte da regulação estadual, porém, às vezes, sobrecarrega um pouquinho o HPS de Canoas. Nós estamos falando, só para resumir, a gente está falando de que o hospital HPS de Canoas, ele atende basicamente 1/3 do estado. Exatamente. Né? Todos os traumas, vamos imaginar que todos os traumas do estado, 1/3 vai para um hospital. Isso aí. Que é o HPS de Canoas. Exato. E está preparado para isso. Está preparado para isso. Essa é outra pergunta. E a outra pergunta que de repente o paciente, as pessoas que estão nos vendo agora, deve estar perguntando, mas o que tem além disso, né? Porque só isso já tornaria o HPS de Canoas um hospital diferente. Sim. Um hospital especial, porque é muita gente. Né? A gente tem que ter uma equipe que saiba o que está fazendo e seja extremamente ágil. Sim. Lá dentro. A gente precisa de equipamentos, né, que sejam ágeis, uma tomografia, raio-x, salas cirúrgicas preparadas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todo mundo preparado, porque o paciente politraumatizado, a gente tem que ir voando o atendimento dele. Né? Tem que saber, na hora que ele chega, desde a ambulância, né? Ele tem que chegar na sala vermelha, ali ser estabilizado, fazer os exames necessários, mesmo eventualmente instável, e se tiver que fazer o procedimento cirúrgico, em muitos casos, né, eles precisam, né, na grande maioria dos pacientes que vão para lá, eles precisam de algum procedimento cirúrgico, seja só ortopédico, eventualmente neurocirúrgico, vascular, da cirurgia geral, que se mistura muito com a cirurgia do trauma, né, quase todos lá são cirurgiões do trauma, né. Sim. Mas as pessoas devem estar se perguntando, além disso, o que tem de especial? O que tem de especial é que neste ano de 2024, o Rio Grande do Sul sofreu uma catástrofe, né, que pegou todo o Rio Grande do Sul. Né? Porto Alegre foi atingida. Né? O Brasil deve estar sabendo tudo isso. Né? A gente não sabe quando vocês vão assistir isso, mas em 2024, em maio de 2024, houve muitas chuvas no Rio Grande do Sul. E além de muitas chuvas, teve problemas nas bombas que melhoram o fluxo, né, do Rio Guaíba, né, do Lago Guaíba. E Canoas foi uma cidade bastante comprometida, talvez uma das mais comprometidas. Né? Todo o lado oeste, né, de Canoas foi praticamente todo destruído. Né? Pessoas tiveram muitas dificuldades, ainda tem até hoje. Nós estamos acabando o ano de 2024. E uma dessas catástrofes que aconteceram foi que o Hospital de Canoas, que faz tudo isso que a gente já falou, foi praticamente todo inundado. Né? Ele foi até o segundo andar, né? Um hospital, todo o primeiro andar foi completamente destruído, todas as máquinas, todo o material que tinha naquele primeiro andar foi completamente alagado. Na noite de maio. E o nosso diretor, né, estava lá. Sim. E como é que foi isso? Como é que foi essa noite? Conta um pouco pra gente. Essa primeira semana de maio, né, começou para nós, é um plantão que ainda não terminou, né? O plantão do dia 4 de maio não terminou ainda, nós estamos ainda nele. Ainda no dia 4 de maio, era uma sexta-feira, né? Mas as chuvas começaram muito forte na quinta, no dia 3. E no dia 3 tinham algumas indicações climáticas de que haveria alguma espécie de inundação, alagamento. A gente não tinha noção, não tinha noção da gravidade da situação. Nunca aconteceu nada, já tinha acontecido antigamente, mas assim não, né? Não tinha como prever.
Existiam alguns ali no local do Hospital de Pronto-Socorro, que era antigamente onde foi construído, era uma região mais baixa, um alagado ali, um banhado, tal, mas nunca tinha tido essa situação. Mas no dia 3 começou muita chuva. Existiam alguns bairros, né, de Canoas que estavam ali com água a nível alto, então existia, né, na cidade um clima, um ambiente de medo, ansiedade. No dia 3. No dia 4, eu chego cedo e vou embora tarde, porque eu só faço isso, eu fico dentro do Hospital de Pronto-Socorro de Canoas o dia todo. No dia 4, era uma sexta-feira, houve durante o dia da manhã alguns indicativos de alagamento dos bairros ao redor do HPS de Canoas. No dia 4 mesmo, na sexta-feira, houve um chamamento nosso na Secretaria de Saúde para uma estratégia de evacuação caso houvesse uma situação mais grave de alagamento. Tanto o HPS de Canoas como as UPAs, né? A UPA Caçapava, que fica ali do lado, a UPA Rio Branco, existia uma estratégia, mas não era uma coisa que tinha um posicionamento firme. Então a gente ficou em dúvida. Houve ali um certo momento onde que se decretou até o plano de evacuação do HPS no dia 4. Existia uma previsão, né, de a gente evacuar o HPS na sexta-feira, na quinta-feira para sexta-feira de manhã, isso aí foi cancelado. E como estava esse clima muito tenso, eu acho que a direção técnica não é só você fazer fluxos, eu acho que a gente tem uma responsabilidade com todo o pessoal que está lá dentro, com a estrutura, com os pacientes. Então eu resolvi naquele momento, na sexta-feira, ficar no hospital. Porque, primeiro que tinha essa história de alagamento, eu moro em Novo Hamburgo, então eu falei, não vou me colocar na estrada e outra coisa, eu preciso ficar aqui. Então na sexta-feira eu fiquei no hospital. Fiquei no hospital como se fosse de plantão, né? Fiquei lá. Na sexta-feira em torno de... Então a gente ficou com as equipes, ficaram ali. Existiu no plantão noturno, muitas pessoas me ligaram ou chegavam no plantão mais em pânico. Então, quer dizer, o pânico dos plantonistas da noite eram por causa das casas deles já estavam inundadas. Então eles chegavam me pedindo para me dispensar eles, para eles voltarem para casa para ajudar pais ou outras pessoas. As casas já estavam sendo alagadas. Isso, a água estava vindo, né? Muitos funcionários, técnico de enfermagem, enfermeiros, até médicos ali que de repente moram ali naquela região aos arredores do HPS, já estavam com as casas inundadas. Exatamente. Então o plantão da sexta-noite, que eu fiquei no hospital com eles ali no plantão, já estava um plantão, a ansiedade passou já para um estado de alerta máximo ali. Durante a madrugada ali a gente começou a ver que a água estava subindo da rua. A gente começou a acionar todas as entidades públicas ali para tentar, em torno de meia-noite e meia, 1h, a água chegou a nível do portão do HPS, porque o HPS fica a 1,5 m da rua, do nível da rua, né? Então a água começou a chegar no pátio das ambulâncias e ali a água já estava a 1 metro na rua, né? Então a gente viu que o plano de evacuação não ia ser possível por terra, né? Exatamente como estava previsto, não era mais possível. Foi muito rápido, né? Muito rápido, da sexta-feira, em torno de meia-noite até as 5 horas da manhã, a água subiu no pátio das ambulâncias. Ali até meio-dia já estava praticamente no meio do primeiro andar. Nesse momento aí a gente começou a fazer ali, a gente tinha descido os pacientes para baixo para fazer essa tentativa de evacuação, só que nesse momento um carro começou a entrar da rua para dentro do hospital, além do que a gente teve que abrir o portão das ambulâncias, porque os populares começaram, o pessoal que mora em volta começou a vir, e a gente abriu, então entrou todo mundo como abrigo para dentro do HPS, né? Então, no meio da manhã, a gente já tinha água dentro do hospital. No meio da manhã de sábado? Na manhã de sábado. Sexta para sábado. Na manhã de sábado, a gente tinha já abortado completamente a evacuação terrestre, já tinha água dentro do hospital, já tinha populares dentro do hospital, já estavam com os pacientes subindo de volta para o segundo andar, então até ali, e a cidade estava um caos, né? Estava começando a inundar,
Então, a partir daquele momento, a gente percebeu que a gente precisava traçar um plano de evacuação como se fosse emergencial ali, uma coisa que não estava programada. Então, a gente, a partir dali, começou a pedir ajuda, porque o que acontece? Quando a água entrou no hospital, e como a nossa base elétrica e de gases fica abaixo, até um pouco do primeiro andar, as primeiras manifestações dessa água foi perder energia elétrica, começar a rede de gases começar já a ficar nas reservas e tudo mais, as baterias. Então a gente também estava sem celular, sem comunicação. Então foi um momento difícil. Entre o dia 5, né, no sábado de manhã, até a gente conseguiu sair. No domingo, eu fui o último junto com o enfermeiro Ângelo e com a enfermeira Eliane, né, e também com o colega do bombeiro. A gente conseguiu sair 3h40, né? Então a gente ficou praticamente 30 horas nesse resgate. Que é uma coisa que essa semana passada eu tive a reunião com o PROAD, que é uma estrutura do Ministério da Saúde que está nos ajudando a fazer projeto de reconstrução, que eu falei para eles, né? É muito bonito você traçar um plano arquitetônico no papel para fazer uma reconstrução, só que qual é o denominador comum entre o dia 4 e hoje, por exemplo? O dia 4 a gente evacuou 400 pessoas do pronto-socorro, entre pacientes, funcionários e populares, animais, crianças. E hoje, por exemplo, onde a regulação estadual não reclama do atendimento do HPS do Graça, inclusive a gente atende vaga zero que é de Porto Alegre. Então, o denominador comum é o corpo funcional, são as pessoas. Sim. Então, são 760 pessoas que têm um espírito de salvar vidas, é o espírito da emergência. Porque uma coisa é você estar na emergência e você sabe que vai chegar um paciente, as pessoas te avisam, vai chegar um paciente, você sabe que aquele paciente você vai atender, vai ter um término. Você atende, vai ter um término. Caiu um ônibus, tem 20 vítimas, você sabe que tem 20 vítimas. Naquele dia, naquele final de semana, a gente não sabia quanto ia terminar. Porque a gente tinha 400 pessoas, a gente não tinha veículo externo para nos ajudar de forma rápida, a gente não sabia como que estava fora do hospital, então era uma emergência contínua, né? Eu falo que o cara que é emergencista, ele depois que passou por aquilo, com aqueles colegas que estavam ali, ele simplesmente, quando chega um acidente com 20 vítimas, ele fala, não, beleza, são 20 vítimas, a gente sabe o que fazer, vai terminar aquele... Então, justamente isso. E ainda aquele plantão do dia 4 nós estamos vivendo, né? Lá dentro do Graça, com aquela adaptação absurda, e mais uma vez, o corpo funcional nosso, a alma nossa do HPS vive desde o dia 4 até hoje pela estrutura funcional e não estrutura física. A gente não tem estrutura física, mas a gente tem uma alma de emergencista, de salvar vidas, né? E aí vocês conseguiram conseguiram tirar todo mundo de lá? Sim. Os pacientes, funcionários, todo mundo conseguiu sair. Todo mundo. A gente teve alguns casos de óbito que foram relatados na mídia, foram 3 óbitos, mas casos que não relacionados diretamente com a inundação. Sim. Foram casos que estavam no hospital. Se não tivesse inundação, provavelmente teriam ido a óbito também. Eles teriam naturalmente evoluído para essa situação. Eles evoluíram naquele período temporal ali dentro, mas não foi vinculado. A gente não tinha plano, né? Esse era o maior problema nosso, a gente não tinha plano estratégico. É que não tinha como ter plano para isso, né? Ninguém poderia imaginar. Não. Né? O Brasil não poderia imaginar que isso ia acontecer no Rio Grande do Sul inteiro. Não tinha como saber. E é justamente isso que para o pessoal do médico e também da saúde, é interessante esse aprendizado que nós vamos ter, que nesse momento a gente não tem esse distanciamento para entender o que aconteceu. Mas assim, na primeira semana do evento, houve uns colegas da cidade universitária, da Unifesp em São Paulo, que eram colegas antigos, que me pediram para fazer um relato porque eles estavam muito interessados na medicina dos extremos. Por exemplo, como resolver, por exemplo, as medicinas dos extremos. O que você fazer? Você não tem nada, você tem uma água pelo peito e tem paciente para salvar, o que fazer. Então, e isso ainda vai render muito, porque no Brasil, acho que na América Latina, não tem um relato dessa magnitude de salvamento e nem do que foi feito naquele final de semana, tanto das equipes de resgate, do SAMU, e isso é uma coisa que tem que deixar bem claro, a gente só teve esse êxito naquele salvamento porque a gente tinha um plano
estratégia de evacuação, e o SAMU estava no pátio comigo. Então eu tinha 8 resgatistas comigo naquele pátio. Então isso foi o que fez a diferença. Depois chegaram os bombeiros, a gente acabou tendo 3 tipos de resgate, né? Um resgate pela água, que era uma coisa absurdamente lenta e complicada. Tu tinha que colocar um paciente em ventilação ou com um fixador em cima de um colchão, passar por um mar de água, um rio de água, para chegar num barco isolado lá no outro lugar, uma coisa muito lenta. Depois nós passamos para o 2º andar na laje, onde tinha que descer pacientes, às vezes com fixadores ou pesados, por um rapel da laje. Pacientes quebrados, pacientes machucados, pacientes... Fazia a prancha, a maca rígida, colocava, eles desciam em rapel lentamente, até que a gente conseguiu ter ali, o colega teve uma ideia de quebrar a parede, a gente quebrou na transição do 1º para o 2º andar, fizemos um buraco, uma porta. Então a gente, aí sim, houve aí a gente descia os pacientes e acabou evacuando. Mas esse foi um período, né? A gente foi aprendendo como fazer durante as horas, né? Então é uma coisa que eu acho que hoje mesmo eu não consigo fazer esse resgate, eu não tenho esse distanciamento nem emocional, nem temporal para entender o que a gente fez naquele momento. Né, mas assim, ainda bem, né, porque é o que eu falo, né, o espírito nosso estava ali de resgate. Então eu tenho na minha mente assim, enfermeiros que às 3 horas da manhã estavam acabando e tinha pacientes com dor e a água estava no teto e eles medicando o paciente no corredor. Quer dizer, é um espírito de doação absurdo, né? O cara está medicando, sendo que ele não sabe se ele vai sair vivo dali. Porque, na verdade, se você for colocar em termos crus, a gente correu risco de vida. Isso, até quem estava ajudando. Quem estava ajudando. Até quem está ajudando. Um risco de vida que o enfermeiro, o técnico, ou todos que estavam ali, ele foi lá e medicou o paciente para dor. Por quê? Por que para dor? Vocês sabem que para mim poder transferir um paciente numa prancha rígida, às vezes com uma tração, eu tenho que tirar a tração, o cara vai ter dor. Então, eu tive que tirar todas as trações dos pacientes, só com dor ali, porque o membro ficava cortado. E daí a gente tinha que medicar o paciente para colocar numa prancha, para colocar num barco. Quer dizer, eu acho inimaginável. No momento, assim, mesmo eu tendo presenciado isso, eu não consigo ainda elaborar essa questão de como a gente passou por esse final de semana. O Brasil e o Rio Grande do Sul passaram por momentos complicados, né? Num hospital tão grande assim que nem o HPS de Canoas. E aí a outra pergunta que vem é o futuro. Né? Qual é o futuro desse hospital, que a gente já chegou nessa conclusão, que é um hospital que ele atende 1/3 de todo o Rio Grande do Sul, de todo o trauma do Rio Grande do Sul, né? Trauma a gente sabe, né, que está entre as principais causas de morte, né, do Brasil, né? Acidentes vasculares, né, câncer e os traumas. Né? Então esse hospital é um hospital que atende 1/3 do Rio Grande do Sul. Qual é o futuro do HPS de Canoas? Sim. A gente tem participado de algumas reuniões, eu tenho presenciado alguns enfoques, né, que o pessoal dá para o HPS de Canoas. Em um primeiro momento, lá em maio, junho, veiculou-se as alternativas de não dá para o HPS voltar porque houve uma destruição total e a gente tem que ou refazer o hospital em outro local ou simplesmente excluir o HPS do circuito e passar a funcionar o Hospital Nossa Senhora das Graças como porta e o HU como hospital clínico. A rede de apoio, a rede de assistência ao trauma, ela não sobrevive sem o HPS. O que aconteceu foi que foi estatisticamente muito importante esse fechamento do HPS, porque a rede toda, num primeiro momento, claro, houve a queda da mobilidade urbana, óbvio. Ficou tudo inundado. 30, 40 dias ninguém saía na rua. Então o HPS de Canoas ficou também submerso ali naquele véu de Maia, ou seja, ninguém sabia muito se... Né? Quando as águas começaram a baixar, a mobilidade urbana começou a lentamente voltar ao normal,
E a gente foi para o Nossa Senhora das Graças, a coisa mostrou-se que não funciona o trauma sem o HPS de Canoas. É um hospital fundamental para o Rio Grande do Sul e isso foi demonstrado até pelo Ministério da Saúde, que fez ali uma contratação de uma equipe para vários hospitais, não é só o Hospital de Pronto-Socorro de Canoas, mas existem alguns outros hospitais mais afetados também, que eles fazem, mas especificamente para o Hospital de Canoas, eles fizeram um estudo ali da repercussão na rede assistencial com relação a isso. Então o Hospital de Pronto-Socorro ele tem uma importância fundamental para o Rio Grande do Sul e para o trauma. O trauma ele é um acidente é inesperado, então você não pode, tem que estar preparado. Então não existe essa situação de preparo 24 horas por dia em todos os locais do Rio Grande do Sul. Então o HPS de Canoas e de Porto Alegre são essenciais para isso, o Cristo também, mas esses dois especificamente por ser o Hospital de Pronto-Socorro. Agora, o que está acontecendo? Houve aí agora já o entendimento de que o Hospital de Pronto-Socorro precisa voltar pelo bem da rede do trauma do Rio Grande do Sul. Nesse momento, tá? Houve já o estudo desse grupo do PROAD e existe já o projeto da reconstrução do HPS de Canoas aprovado, um recurso federal já vinculado com a Caixa Federal e o projeto aprovado de reconstrução. Esse projeto está na rua, na licitação para as construtoras, é todo um projeto burocrático que vai. Então, o projeto da reconstrução física do HPS já está aprovado em fases finais de licitação para que a construtora possa reativar. A compra de materiais também com auxílio do Estado e da Prefeitura também já está na rua para licitação, então são dois blocos de recursos para reconstrução e para equipamentos. Então, o futuro temporalmente eu não saberia te dizer. Existia uma vontade do Poder Público Municipal, do Executivo Municipal, de voltar dia 17 de dezembro, mas pelos trâmites burocráticos das licitações acho que não vai dar tempo. A empresa que está fazendo esse gerenciamento coloca ali como março, ali a gente está num prazo otimista de a gente estar voltando com ele praticamente a pleno, se tiver tudo certo na licitação. Então o plano é voltar, a gente voltou com uma porta de atendimento primária ali, um atendimento só para dizer que a gente está voltando ali, está vivo, né? E foi importante isso politicamente, porque isso atraiu tanto o Ministério da Saúde como a Secretaria do Estado a ver que o HPS pode voltar a funcionar. Nesse momento nós estamos aguardando a construtora para fazer o início da parte física, estrutural, para que a gente possa voltar ali o mais rápido possível. Bom, falamos do HPS, falamos da parte clínica, né? Agora eu quero falar, vocês não sabem, mas o Dr. Álvaro é escritor. É novo isso, né? Eu acho que o pessoal não deve estar sabendo. Né? Eu ganhei aqui o meu primeiro exemplar, ainda não teve o lançamento, porque fiquei sabendo agora, né, que o lançamento seria em maio deste ano, o lançamento do Errantes do Pensamento, né? O segredo do pódio. É uma rapsódia filosófica. Né? Então, é um livro sobre histórias filosóficas, né? Que eu vou ler, né? Sou um leitor, eu adoro ler, sou viciado em leitura, né? E a história também desse lançamento desse livro se mistura, né, com tudo isso. Isso nunca mais vai sair da tua cabeça, da tua vida, né? Porque seria lançado naquele momento da tragédia do HPS. Exato. Né? Então, são momentos da vida que elas vão... tem a hora para acontecer. Exato. Né? Então, esse lançamento aqui será no dia... 27 de novembro. 27 de novembro de 2024, na Unicinos. O lançamento do livro do Dr. Álvaro, Errantes do Pensamento. Estão todos convidados, né? Essa nossa conversa vai pro ar antes disso, espero. Eu vou estar lá também, se Deus quiser. E, Dr. Álvaro, assim, ó, para encerrar, né, não sei se eu queria falar mais alguma coisa para o pessoal do HPS, para quem que esteja nos vendo. O que eu queria é só deixar uma mensagem de agradecimento, porque, na verdade, foi um aprendizado gigantesco, desde o dia 4 até hoje, e eu sou muito grato à equipe do HPS, porque é impressionante como a gente é um corpo funcional, e as pessoas
vão demorar para entender isso, porque as pessoas, elas vão para o trabalho, vão pegar o salário, vão embora, e é uma coisa que a gente vai perdendo. É como a gente fica anestesiado com a existência cotidiana, né? E desde de maio até agora, onde a gente viveu, parece que uma eternidade, mas foram poucos meses, né? Então a gente aprendeu a dar valor ao nosso corpo funcional, que é maravilhoso. Então ontem teve até uma assembleia no Simas que eu falei isso, né? Que não é só a gente gostar de trabalhar, mas a gente gostar de trabalhar com aquilo, com aquelas pessoas, naquele ambiente, voltado para aquilo, ajudar, e a gente sai dali, mas a gente está ali, né? Então eu queria agradecer o pessoal do HPS, fabuloso, milagrosamente, mas não é milagrosamente, eu falo milagrosamente, mas é por uma questão de ênfase, né? É que nós termos essa alma de HPS, a gente está junto ainda, né? Por todos os problemas que nós enfrentamos desde a chegada dentro do Nossa Senhora das Graças até hoje, com a indefinição, e a gente ainda está junto. Então, agradecer ao pessoal do HPS e falar para todos que a gente passou por isso no Rio Grande do Sul, no HPS, em Canoas, mas a gente vai voltar, creio eu, muito melhor no novo HPS. Tem coisas que a gente sabe que vem pra gente aprender. Às vezes a gente não sabe muito bem por que isso aconteceu, por que alguma coisa acontece na nossa vida, e a ideia é que a gente entenda, né, e tenta extrair alguma coisa que nos faça aprender. Eu costumo falar, só para encerrar, que muito se diz hoje, fala sobre empreendedorismo e coisa e tal, né? O pessoal costuma diferenciar chefia e liderança, né? Eu consigo ver a diferença disso, né? E eu não estou aqui para puxar saco de ninguém, né? Mas eu consigo ver isso, né, com um nosso chefe, que é o André Horta. Né? Eu vejo isso, né? Porque o André ele faz plantão lá, ele é o nosso chefe, mas ele vai lá e faz o mesmo número de plantões que eu faço e que todos os outros fazem. Final de semana o André está lá fazendo plantão de noite, durante a semana o André está lá fazendo plantão de noite, se tiver que ir pro bloco ele vai pro bloco. Eu já fiz vários plantões com ele, eu estou lá desde 2012, graças ao André, que me contratou, mesmo sem me conhecer, me deu essa oportunidade, assim como ele fez essa oportunidade para vários. Né? Então, essa opinião, tenho certeza que ela é uma opinião de todos os traumatos, né? Que o André, ele não é um chefe, ele é um líder ali. A gente considera, e tu conhece o André já há bastante tempo. Só que o André eu vejo ele lá, eu vejo ele fazendo plantão, eu vejo ele batendo de frente lá com a gente, né? Sofrendo, entre aspas, o plantão junto com a gente. Né? O Dr. Álvaro eu não via. O Dr. Álvaro estava lá agindo da maneira dele, na especialidade dele, fazendo plantões lá na Sala Vermelha, enquanto eu estava na Traumato, eu não enxergava. E aí quando o Dr. Álvaro começou a ser o diretor técnico, eu também não via. Às vezes eu pedia lá alguma coisa, lá na sala pedia alguma coisa, às vezes conseguia resolver, às vezes não, na maioria das vezes sim, né? Mas eu não enxergava, né? Então essa liderança do Dr. Álvaro, que às vezes era uma liderança invisível, mas ela estava lá, porque ela era resolutiva, agora a gente viu. Né? Agora a gente viu quem é o capitão, que é o último a sair do barco que está afundando. Né? Então a gente viu, e eu não sou ninguém ali dentro da HPS, eu sou só um traumático que trabalha ali, mas eu, em nome de todos os funcionários da HPS, queria lhe agradecer. Né, em nome dos pacientes, né? Eu já tive familiar com bastante problema, já tive minha mãe que teve em UTI e tal. Eu sei de todo o cuidado que tem que ser dado, né? Eu já fui paciente, eu tenho familiar que foi paciente e é paciente. Então eu estou no lugar de paciente aqui. Então eu sei dessa atitude, né, que o médico e todos os técnicos lá têm que ter, mas que o senhor teve lá. O senhor ficou lá, poderia ter ido para casa. E se acontecer alguma coisa, me chama. Mas o senhor não foi. O senhor ficou lá, o senhor foi o último a sair, né, um dos últimos a sair. Isso é o que a gente chama de liderança. Né? Então,
pelos familiares dos pacientes, pelos pacientes, todos os funcionários do HPS e por mim eu queria lhe agradecer. Muito obrigado. Lhe agradeço por ter vindo aqui. Muito obrigado pela oportunidade. E se Deus quiser, vou ler o seu livro, vamos comentar, né? Sim. E vamos trabalhar bastante tempo junto no HPS, né? Porque a gente sabe a necessidade que o HPS tem para nós, Sim. que a gente pode se acidentar Sim, voltando de claro. Osório. Sim, exatamente. E a gente vai precisar de... É que nem eu falo com meu filho, papai, só tu vai ter que ir de novo pro plantão. Tem, né? Tomara que eu possa estar lá né, atento, né? Às vezes eu não estou tão feliz, mas eu estou atento, né? E se um dia eu me machucar, eu quero que alguém esteja lá exatamente como eu vou estar. Exatamente. Então, é isso. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Espero que o HPS volte e aqui ficamos com mais um O Paciente. Espero que tenha elucidado muitas dúvidas, né, de vocês, do que aconteceu no Rio Grande do Sul, principalmente no HPS de Canoas, em Canoas. Espero que todas as famílias estejam bem e se restabelecendo. E até a próxima. Obrigado.